Deixa eu trazer aqui os números então, Thales, os números da rejeição para análise também da Daisy e do Coach. O Thales antecipou para a gente a rejeição do Marçal, chegou a pico 53%, o número de eleitores que rejeitam Pablo Marçal. Eram 38, foram para 53. É isso? Não. Desculpe, errei. Não, não eram 38, Vou não. recomeçar, vou recomeçar para ficar bonitinho no nosso recorte do YouTube. Vamos lá. Vamos para a rejeição, então. O Marçal chegou ao pico de 53% contra 38% de Boulos e 23% de Ricardo Nunes. A Júlia Barbon preparou essa reportagem, trazendo os números do Datafolha sobre rejeição. Então, há uma semana, esse índice era de 48%. Então, agora Marçal chega a 53%. Os oponentes dele, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, têm rejeição de 38 para Boulos, 23 para Nunes. No caso de Boulos, o número não mudou e no caso dele que aparece no seu vídeo, do Ricardo Nunes, oscilou 2 pontos para cima. Entre as mulheres, fato importante, né? No último debate houve um fato em relação a Tabata Amaral e o Pablo Marçal, e aí o Marçal colocou uma frase que depois ele tentou justificar, né? Que não era aquilo que ele quis dizer, mas enfim, usaram essa peça durante a campanha, em especial Nunes, trazendo também um outro momento em que ele fala que a mulher tinha o crânio menor, tinha que, sei lá, ampliar o crânio, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E entre as mulheres, 59% rejeitam votar no Pablo Marçal, índice mais alto do que o registrado entre homens, que chegam a 47%. Em relação a Boulos, a tendência é inversa, mais homens, 45% do que mulheres, 32% das mulheres rejeitam a candidatura de Boulos. Já a parcela dos eleitores que afirmam que não votariam de jeito algum no apresentador da Atena passou de 36% para 39%, fazendo então da Atena ultrapassar numericamente a rejeição de Guilherme Boulos. Aqui está o gráfico, ó, pessoal, da rejeição. Marçal lidera com 53%, Datena 39%, Boulos 38%, Nunes 23%, a Tabata tem rejeição de 14%. Deise, o que isso representa? Aproveito para te perguntar sobre as mulheres, né? Porque tem essa questão em especial. Eu tô anotando aqui, vocês estão falando, tô anotando aí, por isso que eu estava olhando para cá. Então, vamos lá. Essa rejeição muito alta, né, que a gente está vendo aí por parte do Pablo Marçal, ela indica que, principalmente, tá? Vamos supor que ele vá para o segundo turno. Se ele for para o segundo turno com uma rejeição tão alta dessas, ele acaba se tornando um candidato muito fácil de ser vencido, né? Falando no bom português, assim, a rejeição muito alta, ela normalmente indica isso. Ele também deve apresentar, por causa dessa rejeição, uma dificuldade em continuar crescendo nas pesquisas, né? Tem uma limitação no alcance do eleitorado, então a rejeição alta, ela também sugere que o Pablo Marçal, ele não está conseguindo se conectar com diferentes segmentos do eleitorado, ah, seja pelo histórico, pelo discurso, e isso vai ao encontro também dessa alta rejeição do voto das mulheres, né? Por quê? Porque ele fez muitas declarações polêmicas, né? Teve posturas polêmicas também ao longo da campanha, mas, por exemplo, o comentário que ele fez no debate do UOL Folha, que mulher não vota em mulher, ele fez um comentário sexista, que foi considerado por parte das mulheres, né, alienado do eleitorado feminino, e as mulheres, elas tendem a rejeitar esse tipo de... É aquele velho comentário, sabe? Parece que a mulher, quando se trata de política, ela só serve quando é num espaço de cuidado, né? Então, quando ele diz que mulher não vota em mulher, é como se a mulher sempre fosse uma extensão da casa, um espaço de cuidado. E aí, esse alinhamento também bem excessivo do Pablo Marçal com essa retórica bolsonarista pode repelir também esse eleitorado feminino que não se identifica com essa pauta mais conservadora, né? Então, se a gente for olhar, assim, pode ter uma sucessão de erros aí. Também tem uma outra questão no ponto da rejeição do Pablo Marçal, né? Isso pode indicar um pouco que esse discurso agressivo e antissistema, ele pode estar cansando também o eleitorado paulistano, que, como a gente já falou várias vezes aqui no UOL, é mais de centro, né? É mais tendenciado ao centro. Então, o Marçal, ele utilizou de uma retórica agressiva para ficar conhecido, num momento em que a arena política, ela é considerada uma arena de combate e não uma arena de moderação, mas isso se esgota, né? Talvez essa pesquisa do Datafolha hoje ela esteja mostrando justamente isso, né?
Antes de ouvir o coach, eu tenho aqui outras informações, coach, que eu quero aproveitar aqui e compartilhar com vocês e com o nosso público, porque há 3 dias do primeiro turno, 75% dizem estar totalmente decididos sobre a escolha. Na semana passada eram 68%, agora são 75%. A candidatura de Boulos tem 85% de votos consolidados, ou seja, pessoas que dizem que não vão mudar de ideia até a votação. Até o domingo, 85% não vão mudar de ideia, segundo o Datafolha. Entre os eleitores de Marçal, esse índice é de 80%. 80% daqueles que declararam voto em Marçal disseram que não vão mudar, já estão convictos que será ele. E entre os apoiadores de Nunes, 74% disseram estar convictos. Então, 85% Boulos, 80% Marçal e 74% para Nunes. Na parcela que declara voto em Tabata, 59% estão decididos sobre essa opção. Em Datena, 55%. O Nunes se consolida como a segunda opção de voto. 30% dos eleitores responderam que, se não votassem no seu próprio candidato, aqueles que escolheriam Ricardo Nunes. 24% eram na semana passada, agora 30%. Tabata vem em seguida, é citada por 17% dos eleitores como a segunda opção. Quer dizer, que se não votassem naquele que eles escolheram, a segunda opção seria a Tabata. Deixa eu ver aqui, e no eleitorado do Datena, né, são 55%, não, cadê? É isso. Nunes se consolida com a segunda opção, Tabata aqui em seguida 17%, depois estão Boulos tem 15%, agora sim, Marçal tem 11% e Datena 11%. O atual prefeito, Ricardo Nunes, é a segunda opção de voto de 61% dos eleitores de Marçal, então Marçal e Nunes como segunda opção para 61% dos eleitores de Marçal. De 38% dos eleitores que votam em Boulos, eles têm o atual prefeito como segunda opção. E 29% daqueles que votam na Tabata declararam que votariam no prefeito como segunda opção. A Tabata Amaral, E 41% daqueles que inicialmente preferem o Datena disseram que tem como segunda opção o prefeito Ricardo Nunes. Alguns números. E aí, coach? Olha, todos esses números que você acabou de dar, Diego, são favoráveis ao Boulos. Porque quem estuda pesquisa, minha mulher trabalhava nisso, foi uma das fundadoras do Datafolha, ela fala, matematicamente, quem tem mais de 50% de rejeição não tem menor condição não tem chance nenhuma no segundo turno. Porque para vencer no segundo turno, se você tem que ter 50% dos votos mais um. Se você tem 53% de rejeição, já está fora. Então, no segundo turno, que agora eu acho que é mais provável Boulos e Marçal, o Boulos leva uma grande vantagem. Sabe por quê, Diego? Porque o Boulos, o grande problema dele nessa campanha, na primeira campanha também, na vida toda, ele se é apontado como radical, né? Essa história que invade propriedades, radical, né? E agora, se ele for para o segundo turno com o Marçal, vai acontecer o contrário. O radical é o outro. Que perto do Marçal, o Boulos é uma moça, sabe? Então, todos esses números aí são favoráveis ao Boulos, eu acho. Não é torcida, é constatação. E outro dado importante é que 85% dos votos dele, do Boulos, estão consolidados. É o maior índice entre todos aqui. Tudo isso caminha para esse negócio que a gente está falando desde o começo, é esquerda e direita, e a gente não precisa mais, Diego, falar nem da Tabata, nem do Datena, porque esses dois estão fora do jogo. A disputa é entre os três, e mais especificamente, nesse momento, a disputa é entre Nunes e Marçal para saber quem vai da direita para o segundo turno. Exato. Só uma... Oi, diga, Thales. Só uma coisa, o coach falou que não precisa falar do Tabata nem do Datena, eu queria falar uma coisa do Tabata e da Datena. É curioso que é o seguinte, o Boulos está com 85% de voto consolidado, o Marçal com 80%, o Nunes com 74%. Mas a Tabata e o Datena, a Tabata está com 59%, o Datena com 55%, ainda está mais ou menos ali a metade. Metade dos eleitores deles que estão podendo mudar de voto.
Isso. Mudar de voto. Então, isso é para o voto útil. O fim É. é metade. A Tabata tem 11, o Datena tem 6,6%, quer dizer, você tem 17 pontos percentuais aí que estão. Metade desses 17 pontos percentuais, bota aí uns 8 pontos percentuais, que estão prontos para fazer voto útil na, no final na reta final. E é Daí, mais provável, Thales, que esses dois grupos, da Tabata e do Datena, a maior parte desses votos deve ser canalizado para o Boulos, por pois é. identificação, por tudo que aconteceu na campanha até agora. Né? São muito mais próximos do Boulos do que do Marçal. Pois é, isso explica por que o Boulos está nessa campanha do voto útil. A mídia fica um pouco assim: Boulos está no desespero, Ah, porque está Foi a atrás Tabata, disso, a, porque está a no Tabata desespero. falou isso ontem. é, Isso não é desespero, isso é análise. Olha aqui, eu tenho aqui 8 pontos percentuais dos eleitores que eu estou disputando e que eu vou tentar conseguir para chegar no segundo turno até com mais segurança. o É, é Boulos com, o Boulos com 26% está em primeiro lugar, 2 pontos na frente dos outros, está desesperado. E a Tabata tem quanto? 11? E 11. ela está tranquila. Quer dizer, não tem lógica isso aí. Ô, Sabe? Daisy, A tendência do voto útil, porque ela também fez campanha do voto útil, né? E essa semana ela passou a semana inteira batendo no Boulos. é, Mas não pegou, não pegou, ela fala que sabe? voto útil é esse porque ela seria a candidata que derrotaria, né, todos eles no segundo turno. O Boulos teria dificuldade, as pesquisas mostram, com o Ricardo Nunes, principalmente. Pois Ô, é, Daisy, quero te mas, ouvir Diego, sobre... mas se for Oi. para o segundo turno o Marçal com o Boulos, o Boulos tem mais chance do que o Marçal. As pesquisas mostram isso no segundo turno. É isso. Pois é, eu quero ouvir a Daisy também sobre essa questão de voto útil. Daisy, faltando tão pouco, 3 dias para votação. Diego, de novo, assim, essa questão de lutar pelo voto útil, de falar do voto útil, isso é uma estratégia adotada, não tem nada de errado isso, né? Tá no jogo, né? Obviamente que a Tabata não vai falar, "Ah, não, olha só, gente, eu já perdi, esqueçam aqui, não votem em mim, né? Ela vai lutar Claro. até o final, né? É isso que se espera de um candidato, né? Claro. Então, né, tá certíssima ela em fazer isso. Mas, realmente, assim, é complicado, eu acredito também que a maioria do voto útil, nesse caso, assim, por mais que a Tabata esteja fazendo o jogo certo, esse voto ele deve ir para o Boulos, né? Porque desse campo mais progressista é quem tem mais chances de vitória, né? Então, essa própria campanha do Boulos, ela pode também influenciar significativamente esse eleitorado que ainda está indeciso, né? Vamos lembrar que hoje a gente tem um debate muito importante, né? Um debate que pode alterar um pouco as regras, não ser definidor, mas a gente tem que lembrar que a gente tem um empate triplo aqui na Prefeitura de São Paulo. Então, cada um dos candidatos apresenta um desafio, né? O Nunes ele tem que enfrentar esse desafio que vem acontecendo nos últimos debates, onde ele é o protagonista e não necessariamente pelo lado positivo, né? Enfrentar esse desgaste que a administração dele tem sofrido. O Boulos tem que conseguir aí uma margem de crescimento, né? Além desse teto que parece que ele chegou agora. E o Marçal, o desafio dele, a gente não sabe muito bem o que esperar do Marçal, né? Se ele vai aparecer como um empresário, se ele vai aparecer como alguém disruptivo. Mas eu acho que no fim disso tudo, essa campanha agora, ela vai servir para a gente entender em São Paulo qual o cenário do impacto desses discursos populistas, né? E a capacidade de mobilização desses diferentes segmentos eleitorais aqui em São Paulo, né? Então, esse campo progressista, esse campo mais à direita, qual é o tipo de eleitorado que vem se desenhando? Eu reitero aqui o que eu falei das outras vezes no UOL, a gente tem uma pesquisa bem consolidada na ciência política até 2004, a gente vai conseguir entender qual é a fragmentação desse eleitorado paulistano, né? Mas reitero, a gente ainda tem um debate hoje e tem aí 2 dias de campanha eleitoral que sempre pode aparecer um fato novo, uma formação, uma coligação nova. Então são dias bem decisivos aí. Agora, a questão do voto útil, certíssima, Tabata Amaral, né?